Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e chegamos a um dos melhores episódios do Batman The Animated Series. O episódio que, inclusive, nas palavras dos roteiristas, muda tudo que envolve a animação por completo. É o episódio que acaba dando toda a linha do que seria mais pra frente a animação, né? Daria todo o tom do que seria trabalhado aqui dentro da dramaticidade de todos os episódios e de todos os personagens. Two-Face, ou Duas Caras, parte 1 e parte 2 foram exibidos pela primeira vez em 25 de setembro e 28 de setembro de 1992, sendo o 10º e o 11º episódio na ordem cronológica e o 17º e o 18º episódio na ordem de exibição. Episódios dirigidos pelo Kevin Altieri com o roteiro de Alan Burnett e Henry Hoggle, sendo que a animação da primeira parte foi feita pelo estúdio Tokyo Movie Shinsha e a animação da segunda parte foi feita pelo estúdio Dong Young Animation. E aqui nada mais temos então do que a origem do Duas Caras, meus amiguinhos, esse grande vilão do Batman, um dos maiores, para mim, o maior vilão do Homem-Morcego, um episódio dedicado exclusivamente então a falar sobre a transformação do Harvey Dent no Duas Caras. E veja só que interessante, como o Batman The Animated Series é uma animação perfeita. O primeiro episódio dividido em duas partes é o do Duas Caras. Veja só que time perfeito. E é muito interessante porque o Harvey Dent ele foi aparecendo gradualmente nos episódios anteriores do Animated Series. Ele apareceu no primeiro episódio, ele apareceu no episódio de origem da Era Venenosa, inclusive sendo um par amoroso para Pamela Isley. Então é um personagem que já rondeava ali todo o âmbito de Gotham City, sendo um personagem importante como promotor público. E aqui você vê a profundidade então deste vilão futuro do Homem-Morcego. E um aspecto importante envolvendo a origem do Duas Caras, que às vezes é trabalhado e às vezes não é trabalhado, é a questão do problema psicológico que ele tem, né? Essa questão da dupla personalidade, do trauma que existe na sua vida para ele se tornar o Duas Caras. Origens como O Longo Dia das Bruxas ou mesmo O Cavaleiro das Trevas do Nolan não trabalham nessa questão psicológica do personagem. Às vezes trabalha a questão da raiva do Duas Caras, às vezes trabalha a questão do personagem poder passar um pouco do que envolve ali os termos legais, né? Tentar fazer algo com as suas mãos sujas para resolver o crime, mas não necessariamente trabalham realmente o psicológico profundamente deste vilão. Outras origens trabalham nesse sentido. Aquela origem que eu gosto bastante, que é O Olho do Beholder, fala muito sobre problemas traumáticos na vida do Harvey, como abusos que ele sofria do seu pai. Aqui nós temos então outra característica nesse sentido, de realmente focar muito no psicológico do personagem, falando não só sobre a questão do problema dele especificamente, mas os traumas que levaram ele a ter esse problema, repressão de raiva. Fala também sobre a questão do preconceito que o eleitorado, o público de Gotham City poderia ter pelo Harvey Dent ter essa doença que habitava ele. Então o roteiro se preocupa aqui em trabalhar nos mínimos detalhes, isso envolvendo o Duas Caras, e acaba sendo uma construção muito bem feita de um personagem que é essencial dentro do que envolve a cânone do Homem-Morcego. Inclusive o Kevin Altieri, que é o diretor do episódio, destaca que geralmente ele tem que fazer algumas mudanças nos roteiros do Animated Series, mudar um detalhe ou outro ali para encaixar as coisas quando o episódio acaba sendo animado, sendo construído. Mas no caso aqui, deixa o roteiro do Duas Caras parte 1 e parte 2, ele não precisou mudar quase nada. Foi realmente ali uma coisa muito bem feita do começo ao fim, envolvendo então o trabalho de escrita. E quando você assiste o episódio, você vê que realmente o negócio é bem construído, não só nesse detalhe do que envolve aqui o personagem Duas Caras, mas como o roteiro vai estabelecendo muito bem também as dualidades do Harvey Dent. Existem aqueles momentos clássicos no que envolve a origem de Duas Caras, onde o número 2 acaba sendo aparente no roteiro. Quando você vê aquele momento onde o Harvey Dent acaba sendo explosivo com o assistente dele, o Carlos, a estátua da justiça, a estátua de gelo, acaba caindo e se divide em dois. Tem um determinado momento onde uma mulher lá fala sobre o fato de ela ter voltado 2 vezes no Harvey Dent para promotor público em Gotham City. Em outro momento a gente vê o Harvey falar pro Bruce que o Bruce não sabia a metade dos problemas que o Harvey tinha com o Rupert Thorne, por exemplo. Quando a gente chega na segunda parte da animação ali, nós temos toda a construção do que envolve a moeda do Harvey Dent, que ela vai ser importante, né? A moeda tá lá, ela é aparente desde o primeiro episódio, desde o primeiro momento, inclusive, que o Harvey Dent é apresentado lá no primeiro episódio do Animated Series. Mas aqui a moeda como um fator decisivo para você encerrar aqui, pelo menos, essa construção da origem do personagem, começa aparecendo desde o começo do segundo episódio, quando nós temos lá o capanga do Duas Caras pegando aquelas moedas de prata, né? Falando, olha, temos aqui 200
mil em moedas de prata e não sei mais o que, essas mesmas moedas vão ser usadas no final para engamelar o Harvey, pro Harvey não conseguir usar a moeda dele, né? O roteiro se preocupa nesses mínimos detalhes para estabelecer aqui todo o drama que envolve então o vilão do Batman. É interessante perceber que na maioria das origens do Duas Caras, se não todas as origens, nós vamos ver o Harvey Dent, ou Duas Caras, ser uma consequência do combate ao crime do Batman, do comissário Gordon e do próprio Harvey contra a máfia de Gotham City. Quando a máfia se sente pressionada, eles acabam revidando, e quem sofre isso é o Duas Caras. A gente vê isso no Longo Dia das Bruxas, a gente vê isso no filme do Cavaleiro das Trevas do Nolan, a gente vê isso também nesse episódio aqui, quando o Rupert Thorne, sentindo-se pressionado com tudo que o Harvey está fazendo, acaba indo atrás dos podres do Harvey, que seria essa questão do preconceito envolvendo a sua doença psicológica. E a transformação do Harvey, que não é só por causa disso, mas é uma das consequências graves que levam ele a ser um vilão, acaba fazendo com que ele se coloque também contra a máfia de uma maneira criminosa. E pode parecer estranho aqui a gente ver não o ácido criando Duas Caras, mas sim uma explosão. Só que canonicamente nos quadrinhos a explosão também cria o Duas Caras. No primeiro momento lá na Era de Ouro, quando o personagem aparece pela primeira vez, nós temos aquele famoso quadro, né, ou aquela famosa página do Sal Moroni jogando o ácido na cara do Harvey, criando então o Duas Caras. Só que na Era de Ouro o personagem conseguiu ser criado e ao mesmo tempo voltar a, digamos, ser são, com inclusive fazendo cirurgias plásticas para ele voltar a ter o rosto normal. Só que posteriormente, na segunda transformação dele, quando ele estava então tentando impedir algumas pessoas de roubarem um cofre, ele acaba sendo atingido por uma explosão e volta a ser o Duas Caras. Então a explosão também faz parte da origem do Duas Caras, fazendo com que esse episódio então tem a sua referência, tem a sua fidelidade quadrinística. Não que necessariamente você precisa sempre ter a fidelidade quadrinística. Não é necessário se o episódio, se toda a trama e o personagem for bem construído. Mas ainda assim o Animated Series consegue, dentro aqui da sua originalidade, ser fiel aos quadrinhos. Harvey. Não. Falando sobre a animação dos episódios aqui, você percebe que os dois episódios foram animados por dois estúdios diferentes. Eu não sei se isso foi pensado para ser dessa maneira ou se foi um acaso, né? Porque, lembrando, Divisão 2, né? 2 estúdios fazendo 2 episódios de Duas Caras, meu Deus. Mas o primeiro episódio, ele foi animado pelo mesmo estúdio que fez a animação do Akira. E é perceptível isso, quando você vê aqui a animação por completo. Você consegue associar alguns momentos ali à animação Akira. E acaba sendo um episódio muito bem animado. É muito perfeitinho esse episódio, na boa. Os momentos que a gente vê o Harvey ficando com raiva, ficando louco, você vê a cara dele mudando, é muito bem feito aquilo. Eu adoro esse episódio, realmente é um dos melhores da animação. A segunda parte, ainda assim, é bem animado, só que não tem a mesma qualidade da primeira parte. Eu prefiro realmente a primeira parte. Mas ainda assim, o episódio continua competente e da mesma maneira envolvendo essa parte da animação. Como curiosidade, nós temos aquele momento que o Harvey Dent acaba então se vendo como Duas Caras e ele pede o espelho, né? Isso foi uma referência ao Batman de 89, lá do Jack Nicholson se transformando no Coringa, quando ele pede também o espelho lá, né? Me dá o espelho, me dá o espelho! Give me a mirror. Harvey, maybe you should wait until... I said give me a mirror. Now! Mirror. Mirror! Outra curiosidade é o fato que tem um momento aqui do plot que, de certa maneira, ele teve uma continuação nos quadrinhos. Aquele momento que a gente vê o Bruce Wayne brincar com o Harvey, que se ele não casasse logo com a Grace, ele roubaria ela. A primeira edição de Batman e Robin Adventures, que continua as histórias da animação clássica do Batman, mostra então um plot nesse sentido. O Harvey conversando com a Grace e com o Bruce Wayne e tentando se curar. Só que ele fica ali sendo enfeitiçado pelas palavras do Coringa e acaba achando que o Bruce está tendo um relacionamento com a Grace, fazendo com que o Harvey então fique maluco, como Duas Caras, vá atrás de todo mundo aí e queira satisfação nesse sentido. É nesse momento que a Grace percebe que o Harvey Dent, que o Duas Caras não tem salvação, ele vai ficar sempre meio pirado. Então é interessante ver como os quadrinhos também acabavam trabalhando muito alguns plots que ficavam em abertos, né, ou que eram tratados meio que em passant na animação. E é uma boa história isso aí. É escrita pelo Paul Dini com os desenhos do Titan Playton. Então vale a pena dar uma olhada caso você nunca tenha lido este quadrinho. Infelizmente ele nunca saiu no Brasil. Tem que importar ou tem que recorrer aí a qualquer meio diferente. Nós temos também um bom arco de construção envolvendo o Batman e o Bruce Wayne, com os dilemas que envolvem o fato de que as pessoas próximas dele acabam sendo vítimas da tragédia do crime em Gotham City. Tem um determinado momento que o Batman está sonhando, o Bruce Wayne está sonhando, e ele vê os pais dele
mortos, e ele perdeu os pais por causa do crime. O Harvey Dent também está se perdendo por causa do crime, né? Não totalmente, ele ainda tem uma esperança, metade dele existe essa esperança de ser salvo, mas ainda assim o Batman se sente culpado por tudo que está acontecendo com o Harvey, né? Pelo fato de ele não conseguir salvar o Harvey, tal qual ele não conseguiu salvar os seus próprios pais, criando inclusive esse vínculo muito direto aqui do Batman com o Duas Caras. O Duas Caras não é um vilão qualquer, não é um vilão assim que você pode colocar como algo qualquer pro Homem-Morcego. Ele tem algo muito íntimo, algo muito ligado ao Homem-Morcego, por isso ele é tão importante, fazendo com que o Duas Caras seja realmente um dos maiores vilões do Batman. É aquele onde o Batman acaba se importando diretamente. Inclusive eu chego a lembrar até daquele quadrinho, aquele arco de história chamado Corpo de Delito, que de vez em quando eu converso com vocês aqui sobre ele, que foi escrito pelo Ed Brubaker, onde os vilões inclusive chegam a reconhecer que quando o Duas Caras aparece na jogada, quando ele se envolve em algum crime, o Batman tem uma espécie de ligação mais próxima, tendo em vista que o Batman fica muito mais emotivo quando o Duas Caras participa de qualquer crime junto com outros vilões, porque realmente tudo que envolve o Duas Caras acaba sendo muito mais pessoal pro Homem-Morcego. Então esse episódio consegue realmente trazer muito disso também. Veja só que perfeito, esse episódio é sensacional, na boa. Também vale destaque aqui, meus amigos, em relação ao que envolve a música da Shirley Walker, que é um dos melhores temas também que envolve vilões dentro dessa animação. Quando a gente começa o episódio, quando aparecem os títulos lá, Duas Caras, aquela música simboliza muito bem tudo que envolve o peso dramático do personagem. É uma trilha sonora fantástica também, é a melhor tradução sonora do que envolve o Harvey Dent. Eu adoro também essa parte da animação. E para finalizar minhas considerações, meus amigos, eu destaco que eu acho muito triste o final aqui do episódio e ao mesmo tempo muito bem atuado. Quando a gente vê lá o Harvey Dent maluco com o fato que ele não consegue achar a moeda dele, a Grace percebendo todo esse problema do Harvey, chorando, e ao mesmo tempo o Batman naquela fonte de desejos lá, né, fonte da sorte, onde ele acaba jogando a moeda e diz, né, onde há amor, há esperança. E a moeda inclusive acaba caindo com a face boa pra cima, dando a esperança que o Harvey pode sim ser uma pessoa curada mais pra frente. É muito bem construído tudo isso. A maneira como você vê a dramaticidade disso tudo, a maneira como o episódio acaba deixando uma ponta de esperança em relação a todo o personagem, é realmente muito, mas muito bem feito isso aqui. É realmente aquele episódio que é a grande virada da animação. A animação até então, ela tá vindo de uma maneira muito bacana. O trabalho todo aqui dos animadores, roteiro, direção e etc, ia pra um caminho muito bem feito. Mas esse episódio aqui acaba criando todo o tom que daria toda a fama do Animated Series como um dos melhores trabalhos envolvendo o Homem-Morcego, se não o melhor. Então você veja que é um episódio muito, mas muito importante. Então, meus amigos, por favor, se você ainda não assistiu nada do Animated Series, vá atrás, pelo menos desse episódio. Está na HBO Max, o nome é Duas Caras, ou Two Face, parte 1 e parte 2, você acha facilmente, por favor assista, para você ver uma grande origem do Duas Caras e todo um trabalho dramático muito bem feito envolvendo o Homem-Morcego. Quero saber se você também gosta desse episódio, se você considera um dos melhores, se você gosta das duas partes, se você tem algo negativo a colocar em relação ao episódio, fique à vontade, ou traga mais considerações positivas caso você tenha também. Traga um comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você. Vem cá pra ver, deixe um morceguinho ou deixe algo que simbolize Duas Caras para representar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para ser notificado nos vídeos. Esse vai ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e